Podemos sentar, caríssimos irmãos e irmãs. Vocês já ouviram, acabaram de ouvir agora na missa esse evangelho e também a homilia do Padre Marcelo. Mas faz parte um pouco da trezena ler o evangelho do dia, né? Então, cada dia nós lemos o evangelho do dia e fazemos um pouco da reflexão. E é muito bom estarmos juntos, louvamos a Deus por isso, retornar aqui a essa comunidade, consequentemente, além da capela, também a paróquia, e a toda essa caminhada que aqui é feita, e confirmar essa caminhada de vocês com entusiasmo, generosidade, e num dia muito especial, dia do batismo do Senhor, que encerra o tempo do Natal. Amanhã já vamos começar a primeira semana do tempo comum. E o encerramento do tempo do Natal, justamente termina com o batismo do Senhor. É uma coisa bastante lógica e bonita dentro da caminhada da igreja. Termina o tempo da vida oculta de Jesus. Nós lemos muito os evangelhos da infância, nesse tempo, tudo aquilo que se refere a Jesus Cristo nos seus inícios, quando visita também Jerusalém como criança, como adolescente. Mas termina o tempo da vida oculta e começa o tempo da vida pública de Jesus. E vai ser realmente a marca, né? Isso vai marcar também a característica dos discípulos de Jesus. Quando se tratar de escolher o 12º discípulo, depois da traição de Judas, escolheram Matias, o critério era quem esteve conosco desde o batismo de João até a sua ascensão. Ou seja, com o batismo de João começa a vida pública e começam os seguidores de Jesus, os seus discípulos, depois os apóstolos. Então marca esse momento. E na história da liturgia, na história da igreja, nós também terminamos esse momento de reflexão sobre essa proximidade de Deus, do Deus conosco, do Emmanuel, que está conosco presente, de assumir a nossa carne, a nossa vida, para também ver as consequências dessa presença de Cristo no mundo, na sociedade, né, pregando o reino de Deus. Depois, com a Quaresma e Páscoa, nós vamos ver que essa presença é no Cristo ressuscitado, presente no meio de nós. Portanto, olhando um pouco isso, é isso que João também fala, né? Ele está batizando, um batismo de penitência, preparando os caminhos do Senhor. Temos ouvido esses dias todos isso. Só que não tinha mais razão de preparar os caminhos, porque Jesus tinha chegado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já chegou no meio de nós. Portanto, é necessário que ele cresça e diminua, líamos ontem na leitura, né? Então é necessário que se ele não sou o Messias, João sempre afirma, e fala hoje, nem sequer eu sou digno de desatar a correia das suas sandálias, né? É ele que é o Salvador, ele que é o Messias, é ele que nós anunciamos, é ele que João anuncia. Então, a partir do batismo de Jesus, João acaba pouco a pouco silenciando. Nós vamos encontrá-lo depois, quando do seu martírio, quando será martirizado, então ouviremos novamente falar de João. Mas a partir desse momento, cada vez mais João se silencia e aparece Jesus na sua vida pública. E a liturgia contempla isso. A liturgia termina o tempo do Natal, depois dessas belas meditações, reflexões, de como Deus que está presente, próximo de nós, vindo nascer no meio de nós, assumindo a nossa vida, a nossa caminhada, as nossas dores, e ao mesmo tempo nos dando luz para que nós possamos enfrentar as dificuldades de cada dia. E durante esse tempo comum, serão 8 semanas, 8 domingos, que teremos agora até chegarmos à quarta-feira de cinzas, né? Nós vamos contemplar todos esses aspectos dessa vida pública de Jesus, né? Na primeira parte do tempo comum, que depois vai se complementar após Pentecostes, lembrando bem, né, de tudo isso, ou seja, como ser presença de Cristo no mundo e na sociedade. Então, enquanto o tempo de Natal, enquanto nesse tempo comum, terminamos agora. Mas a igreja, ao celebrar o batismo do Senhor, nos convida a também recordar e fazer memória do nosso batismo. Nós somos batizados. E às vezes o batismo ficou apenas como uma lembrança, ficou apenas como um papel que recebemos,
que precisa de depois apresentar no dia que vai fazer o processo de casamento, ou quando vai ser padre, por exemplo, para entrar no seminário, mas não fica essa vitalidade. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, lembra João Batista, mente para nós, não é? Ou seja, nós somos batizados em nome da Trindade que se manifestou no batismo de Jesus. Jesus que sai das águas, batizado, o Espírito Santo em forma de pomba, e o Pai que vai falar, esse é meu filho muito amado. É uma das manifestações desse tempo agora de Natal. Primeira manifestação é o próprio Jesus que nasce em Belém, nasce de Maria, nasce da Virgem, conforme as profecias. Depois a manifestação aos pobres, os pastores que foram adorar Jesus ali em Belém, chamados pelo anjo. Depois se manifesta ao mundo todo através dos sábios ou dos reis magos que vêm de longe. Ele se manifesta como Salvador de toda a humanidade. E hoje se manifesta como Filho de Deus. Este é o meu Filho muito amado. Ouvi, nós somos chamados a ouvir o Filho de Deus. Né? Então, meus irmãos e irmãs, nós temos as várias manifestações do Senhor, que através da liturgia dominical, principalmente, vai nos mostrando que nós somos chamados a acolher Jesus Cristo, a viver cada vez mais esse seguimento do Senhor. E nós nos tornamos seguidores dele pelo batismo. Eu creio que a maioria dos que estão aqui foram batizados crianças, não é? Embora muitos talvez hoje sejam batizados um pouco mais jovens ou adultos, não é? Devido à mudança também de mentalidade, de época que está acontecendo, mas em geral nós somos batizados crianças porque os nossos pais são católicos e que assim como ensinaram para nós a mesma língua, os mesmos costumes, as coisas todas, também nos passaram a fé, ou pelo menos deveriam nos ter passado a fé. Então fomos batizados crianças, mas a igreja reservou a crisma para mais tarde, né? Não quando crianças, como acontece aqui, são os 3 sacramentos da iniciação cristã que se recebe juntos, mas quando a gente é batizado criança, a crisma se recebe mais tarde, para justamente ser o momento de nós professarmos a fé e renovarmos as nossas promessas batismais, né? E nos alimentarmos depois também com a Eucaristia. Ou seja, para que nós tomemos consciência do nosso batismo, da nossa vida cristã. E esse é o nosso trabalho, o trabalho da igreja, da paróquia, dos padres, dos agentes pastoral, é para que nós tomemos consciência o que é viver como cristão hoje, o que é viver como batizado hoje, como alguém que foi batizado, qual a diferença que faz entre alguém que é batizado e alguém que não é batizado, além de da pertença ao povo de Deus. O batismo é a porta de entrada para nós pertencermos à igreja, ao povo de Deus, seguimos a Jesus Cristo, mas também a nossa vida, né, baseada na ação do Espírito Santo, na Trindade Santíssima, deve fazer essa diferença de vivermos a nossa vida batismal e valorizarmos ainda mais o nosso batismo, a nossa vida cristã. Portanto, viver essa vida batismal dentro da Trezena de São Sebastião é olhar para São Sebastião como exemplo de batizado, como todos os santos. Vejam bem, São Sebastião, segundo conta a sua história, viveu o seu batismo e a vida cristã em ambiente hostil, ou seja, ambiente contrário. Ali na corte do imperador, eram contra os cristãos, perseguiam os cristãos, levavam os cristãos à prisão, matavam os cristãos, e São Sebastião viveu justamente aí em ambiente hostil, não foi num ambiente fácil. Ele jovem soldado, tinha suas responsabilidades, mas continuava com suas práticas cristãs e também procurando ajudar os cristãos presos, perseguidos, ajudando a estar presente ali. Ou seja, não foi fácil e nunca foi fácil viver a vida cristã num ambiente hostil. De uma certa forma, hoje também nós temos, já não é como no passado, que se falava que todo mundo era católico, todo mundo casava na igreja, batizava os filhos, vinha à missa aos domingos, vinha de longe, né? Ou não é mais assim hoje. Hoje nós somos atacados, tudo quanto é lado, ainda mais das mídias digitais, que falam mal do Papa, da igreja, dos padres, tanta coisa mais, tantas situações que falam e comentam, e deturpam as verdades, as mentiras, tudo mais que vão colocando, tentando desanimar os cristãos. Então hoje não estamos mais num ambiente favorável. Como São Sebastião,
estamos também em ambiente hostil, pelo menos em geral. Em alguns lugares ainda preservam um pouquinho de carinho para com os cristãos, mas são momentos difíceis também. Então nós somos chamados a saber que não é fácil ser cristão hoje, não é tranquilo ser cristão hoje. Temos que saber fazer a nossa parte e fazer a nossa opção por Jesus Cristo para vivermos bem o nosso batismo, a nossa vida cristã. E aí justamente celebrar a festa do batismo do Senhor dentro da trezena de São Sebastião, olhar a vida dele, olhar a sua vida e ver que ele viveu como cristão num ambiente difícil, hostil, né? Nós conhecem a vida, são aqui padroeiro da comunidade, nós conhece a vida de São Sebastião de trás para frente, de frente para trás, né? Conhece tudo. São Sebastião sabe muito bem que não foi fácil. E quando foi denunciado, ele também sabia que ia perder tudo, como perdeu sua carreira, seu cargo, e perdeu a vida. Tentaram matá-lo a primeira vez, e a primeira vez que o tentaram matar com flechada, não foi, era para morrer devagarzinho, extinguindo todo o seu sangue, por isso não atingiram os órgãos vitais. Mas, justamente, nós vemos que longe de desanimá-los, assim, pensando que ele foi desanimar, e quando volta de novo a vida e vê que foi curado das flechadas, ele continua pregando e vai diante do imperador para pregar também, para chamá-lo à conversão e para anunciar Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele não desanima, mesmo quando foi flechado. Então a nossa vida, sabemos que o ambiente é hostil, mas também nós, enquanto igreja, somos flechados algumas vezes também, né? E nós sentimos a dor quando vemos na televisão, nas mídias digitais, algumas coisas que nos flecham, né? Que nos tiram muitas vezes o sangue da nossa vida. Temos que fazer como São Sebastião também, ou seja, de continuar, passa aquele momento, tiramos a flecha, continuamos a pregar, continuamos ainda mais a anunciar o Evangelho, porque significa que estamos incomodando e querem nos calar a voz, tudo mais. Então, a palavra de Deus hoje para nós, do batismo do Senhor, na trezena de São Sebastião, arauto da comunhão, como é o tema desse ano, é um convite para que nós ainda mais vivamos com entusiasmo a nossa vida cristã, o nosso batismo. Por isso a igreja, de quando em quando, recorda o nosso batismo. Hoje, por exemplo, no lugar do ato penitencial foi a aspersão da água benta, ou seja, lembrando o nosso batismo. Assim estamos também em outros momentos, também quando nós batizamos os filhos ou somos padrinhos, renovamos as promessas batismais. Todo ano, na Páscoa, na grande vigília da Páscoa, nós renovamos as promessas batismais. A igreja está sempre nos ajudando a voltar às origens, a ver o nosso batismo, para vivermos com coerência a vida cristã e sermos testemunha do Senhor Jesus Cristo hoje, a quem nós anunciamos e a quem São Sebastião anunciou e por quem nós vivemos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. E temos muito a oferecer, ou seja, sabemos que não é fácil e nem sempre somos reconhecidos, mas continuamos passando pelo mundo, fazendo bem. Basta ver nesse tempo de pandemia, quanto que a igreja, com seus trabalhos sociais, com a sua presença, ajudou as pessoas, ajudou as famílias, e continuaremos ajudando, mesmo com as dificuldades. Agora, com esses desastres todos por aí, campanhas para ajudar lá, norte de Minas, sul da Bahia, agora também com de ontem também, quantas campanhas que se faz, e nós, cada um, com a sua parcela, por menor que seja, vai se presenciando, vai tendo essa presença de ver que nós continuamos a fazer o bem. Também no meio de tantos desânimos, tantas pessoas desanimadas, tantas pessoas que às vezes querem tirar a vida, perdem sentido de vida, ali estão os cristãos presentes com uma vida que vai anunciando esperança, confiança em tempos novos. Isso tanto na família como também no trabalho, na sociedade, continuamos a fazer o bem, a passar fazendo o bem. Por isso, celebrando o batismo do Senhor Jesus Cristo, no dia da trezena de São Sebastião, aqui em nossa arquidiocese, aqui na paróquia, aqui nessa capela, nós queremos também pedir ao Senhor que nos dê o dom de vivermos com alegria o nosso batismo, nossa vida batismal. Fomos batizados, depois fomos crismados, pelo menos a maioria deve ter sido, e depois outros sacramentos também, da Eucaristia, do matrimônio, alguns também da ordenação. Somos chamados a pedir ao Senhor que renove em nós a vida batismal, que reforce em nós essa vida batismal. Na igreja sinodal que ora estamos vivendo, comunhão, participação em missão, que nós vamos à comunhão, chamados por São Sebastião,
ver a unidade, a nossa participação consciente na nossa vida cristã e uma vida missionária de quem sente no seu coração o desejo de que mais pessoas conheçam a Cristo, tenham a vida iluminada, encontrem razão para viver e que nós continuemos a ser presença próximas e como Deus é próximo de nós, sejamos transmissores dessa presença de Cristo no meio de nós. Que esse verbo se encarnou e está ressuscitado no meio de nós. Que concluindo agora o tempo de Natal, continuemos agora o tempo comum e peçamos ao Senhor que nós vamos com generosidade, com alegria, a vida batismal, que é a razão da nossa vida, em diálogo com todos, mas vivendo a nossa identidade. O Papa lembrava bem isso, né, no